Fala pessoal, então começando mais uma edição do Musculando Podcast. Hoje muito honrados com a volta do Andrei Sena, já veio aqui, foi um dos treinadores aí que vieram no início, quando a gente estava começando os trabalhos aí, né? Uma figura assim que tem se destacado bastante no fisiculturismo aí do Rio Grande do Sul, né? Eu lembro daquele, faz um ano e pouco que tu veste aí, né, assim, tava despontando e assim, uma ascensão meteórica, assim, com bons resultados, bons atletas. E o Andrei também, como atleta, também cada vez, a gente nota assim, cada vez sempre evoluindo, trazendo conhecimentos. Cara, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite de novo, foi bem legal outra vez. E dessa vez, tomara que a gente tenha um papo bom também. Se minha mente cooperar. Você vai ser bom. Aquele dia a gente ficou um tempão aí, né? Mas assim, André, o tema que a gente trouxe para ti assim, é a evolução, o crescimento do fisiculturismo no Rio Grande do Sul. Como tu é um representante dessa, posso dizer, nova geração aí de treinadores, está representando muito bem. Como é que tu vê esse movimento todo aí, esse cenário do Rio Grande do Sul? É que assim, quando eu comecei, na verdade, o negócio era bem peculiar, né? Já tinha, na verdade, campeonatos mais antigamente, ali, muito tempo atrás. Só que teve uma retomada dos campeonatos ali em 2013, se eu não me engano, e eu comecei a competir em 2014. Só que era uma coisa muito inferior ao que era hoje em questão de organização e quantidade de atletas, né? O que a gente tinha normalmente eram alguns campeonatos ali em colégios, uma estrutura bem inferior que a gente tem hoje, o que acaba que, se a gente for comparar, não tem nem comparação, né? Tem comparação, porque a gente tem uma mega estrutura, a gente tem muita gente, muita coisa envolvida, patrocínios, muita gente competindo, uma coisa que não tinha antes. E cada vez mais parece que a modalidade ela vai crescendo, né? A gente começou ali com poucos campeonatos, a gente tinha poucos campeonatos no Rio Grande do Sul, e agora a gente tem uma quantidade muito grande e parece que cada vez está crescendo mais, né? A gente tem que ir no cerca de 6, 7 campeonatos hoje em dia, só no Rio Grande do Sul, fora os que tem Santa Catarina, né? Então é uma tendência, uma coisa que está acompanhando o movimento todo do Brasil e a princípio parece que está afirmando para melhor, né? Porque a gente começou a ter ano passado ano passado começou e esse ano continuou premiação em dinheiro, né? Então cada vez mais o negócio vai evoluindo para umas das federações, né? Cada vez elas estão despontando e trazendo mais coisas para a gente, né? Tanto em questão de não premiação, né? Mas em questão de projeção e nível de campeonato, né? Hoje em dia é um pouco mais difícil, né? Ganhar alguma coisa, né? Se o cara realmente for numa categoria boa, é difícil. Não, tu já competiu, tu também já competiu, né? Se for pegar o decorrer ali do que a gente teve de evolução de nível de atleta, é outra coisa, né? Daí questão de, não só pelo tamanho, mas em questão de condicionamento, né? Mas uma coisa que eu acho legal, né, que a gente falou, o fisiculturismo vem ao longo desses anos, né, evoluindo, né? Não só, tipo, o Estado tem acompanhado isso, né? Porque a ascensão meteórica que teve, né, no Brasil, né, em geral, né, no cenário brasileiro, foi algo assim, né? E o Rio Grande do Sul, tu sabe, né, muito bem também, tu leva atletas, né, depois tu vai falar um pouquinho tu participou do Campeonato Brasileiro, né, o nível, o Rio Grande do Sul sempre chega com atletas batendo em frente, né, com qualquer estado, né, André? O nosso nível aqui, na verdade, é muito bom. O que eu vejo que carece é a gente começar a competir mais fora, né? A gente tem um regionalismo muito grande. Acho que você concorda com isso comigo, que a gente não exporta muito atletas. Tipo, a gente tem exemplos aí que viraram profissionais e competem em outras competições de nível nacional e internacional, mas é muito pouco, né? Comparado com outros estados, né? Então, eu acho que o nosso nível é muito bom, a gente tem ótimos atletas, só que a gente não tem essa exportação, assim, de gente competindo para fora, fazendo mais nome do Rio Grande do Sul. O pessoal compete mais aqui mesmo, né? Não sai muito para fora competir. Ou o máximo Santa Catarina. Exato, daí eu acho que é uma questão de cultura também, coisa que os treinadores têm que começar a fomentar. Eu botei na minha cabeça, por exemplo, que eu, mesmo que fosse no Pará, né? No outro hemisfério, né? Eu botei na minha cabeça que a partir desse campeonato eu vou sempre levar gente no brasileiro. Assim como eu vou levar em outros campeonatos da IPC também, de nível maior, eu tenho que sempre estar pensando em crescer. Não só competir aqui, mas eu tenho que pegar atletas e projetar eles para competições de nível nacional. Porque senão vai parecer que eu só vou levar gente para competir aqui. Então acaba que vai parecer que eu estou limitando meus atletas, né? Então eu tenho sempre que mirar mais alto, preparar atletas de um bom nível, mesmo que em categorias mais baixas, para se projetar
cada vez mais pegar essa cultura, porque eu sei que se eu começar a fazer isso daí, outras pessoas que já fazem, mas mais pessoas vão fazer também, né? Que é uma coisa que a gente precisa para realmente crescer aqui. Porque o nosso nível pode evoluir muito mais, né? A gente já tem uma quantidade de campeonato aí que outros estados não tem nem perto, né? Digo de campeonatos grandes. Isso, né? E o nível de estrutura dos campeonatos aqui no Sul também, né? Tanto na NPC, né, que na FBB, o nível aqui é da estrutura, né, que a federação fornece, né? É bem superior, né? Na PUC ele tem uma organização muito boa, a NPC eu acho que tem um palco muito bom, senão aqui do Sul os melhores palcos também. Backstage também, né? Isso, o palco deles é muito bom também, comparado com outros campeonatos. Então, cada vez mais vai subindo o nível aí e parece que tá numa... Tá dando certo. Não, tá dando certo, tá, mas parece que tá mais expoente que o negócio vai realmente crescer, né? Só que o problema também é essa questão que a gente falou, de projeção, né, e questão de mentalidade, né? O profissionalismo em si, não só por parte dos atletas, que falta bastante de ter, porque tem gente que vai competir de forma esporádica, mas tem gente que realmente quer, ou porque tem um potencial para ir mais longe, ou porque vai colaborar com a profissão deles, né? Mas eu acho que falta mais a questão de profissionalismo, principalmente os atletas se portarem como atletas, né? E ter um planejamento de carreira, saber postar no Instagram, saber se projetar em campeonatos, planejar e não competir só por competir, né? Também, né? Isso é um papel muito dos treinadores, porque o que vai direcionar o rumo do fisiculturismo aqui no estado, no Brasil, não é nem os atletas, é os treinadores, né? Que eles que vão botar o limite, eles que vão direcionar, eles que vão saber dizer, né? Então, hoje em dia eu penso muito mais numa abordagem de qualidade, né? Antes eu pensava sempre em quantidade, porque, em suma, a quantidade que gera qualidade. Se não tem quantidade, você não vai ter qualidade, porque tu não aprendeu. Então, no início eu tinha uma cultura muito de pouco filtro, médio filtro, e levar mais gente, e hoje em dia não. Eu penso assim, se tu não for para ganhar, eu não vou te levar. Ah, mas o cara não tá tão bem. Tá, mas a categoria que eu vi que ele vai, ou o nível daquele campeonato que ele vai, pra mim ele pode ganhar. Então eu vou levar ele porque eu quero levar ele pra ganhar. Não levo a gente pra top 3. Porque eu sei que isso não vai me cansar. Eu vou estar frustrando a pessoa também. E também tu tem que construir sempre uma imagem que tu tá indo pra ganhar, né? Tu tá tentando melhor, né? Então eu tentei no máximo possível agora competir pra pegar mais experiência. Testar muita coisa. Quando eu vou competir eu sempre testo muita coisa, sempre faço uma coisa diferente, tento quebrar coisas que na minha cabeça que eu penso, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Legal. Eu sempre vou tentar fazer uma experiência, porque eu tenho prazer por competir, não tenho mais essa chama, não acho que eu tenho uma genética, uma disposição física tão boa para competir, digo no nível maior, né? Mas não é essa chama em si que faz eu competir, de querer ter competitividade. Eu sou competitivo, mas eu acho que sou muito mais competitivo na questão de me evoluir como treinador. Mas é muito mais a questão de aprender, de manipular, de fazer diferente, fazer uma hipertração diferente, fazer uma hidratação diferente, um carpamento diferente, uma estratégia diferente. Porque isso eu sei que vai me agregar muito mais em questão profissional. Ou também, se eu quiser competir, saber o que funciona. Eu sei o que funciona comigo, sei o que eu tenho que fazer, mas eu também posso testar, posso errar. E, obviamente, tu errando, tu vai consolidar na tua cabeça que tu não vai fazer de novo, né? Às vezes tu tá certo sem querer. Mas se tu errou, tu vai saber porque tu errou. Vai te educar muito mais, né? Até para te poder reproduzir. Então, um grande lance, na verdade, é tu aprender com esses erros e consolidar para poder reproduzir. Porque tem muitas pessoas que são bons atletas, que têm bons físicos, mas eles sabem fazer um padrão. Agora, tu testar vários tipos de padrões diferentes, maneiras diferentes de fazer, tu vai conseguir virar um bom treinador e vai reproduzir para qualquer um que tu veja. Então, por exemplo, hoje em dia eu vejo qualquer pessoa ali que eu vou levar para competir, eu sei se a pessoa está fazendo ou não, porque tu vê aquele padrão assim, não, peraí não, a gente está fazendo isso, a gente mudou para esse rumo, tentou essa coisa e não está fluindo. Então, realmente o cara não está fazendo a coisa certa, ele não está seguindo o planejado, ou não está se esforçando, ou, sei lá, às vezes até não está dormindo direito, descansando, né? Até essa parte do descanso, às vezes as pessoas subestimam, né? Não o descanso de dormir em si, né? Mas a questão de não treinar em excesso, né? Não treinar em excesso, não fazer as coisas em excesso, não fazer cardio, treino, musculação em excesso, que é uma coisa que às vezes a gente não tem esse nível ou aptidão para poder discutir, às vezes, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que eu melhorei muito em alguns pontos, obviamente eu não fiz um off ainda, faz tempo que eu não faço um off, mas eu melhorei muitos pontos em mim, no meu físico, que eu treinava demais. Tipo, hoje em dia eu não treino basicamente braço isolado, por exemplo. Melhorou, eu acho que meu braço melhorou, obviamente eu perco bastante na finalização, mas é uma coisa que eu nunca desenvolvi braço, então tipo, eu sempre treinei demais. Tive que fazer um volume uma carga, um volume de treino muito grande.
E são coisas que a gente às vezes não bate, né? Porque às vezes a gente não tem uma cultura tão grande assim, de conversar, de discutir, ou um podcast assim que a gente possa trazer essas coisas, né? Mas é aí que vai entrar na parte de profissionalizar o atleta, ele saber, ter esse conhecimento e o treinador poder guiar, acompanhar, que são coisas que só se uma pessoa realmente faz um negócio muito bem acompanhado, faz um art treino, ele vai conseguir evoluir e poder ter esse consentimento também, né? Exatamente. E tu fosse lá no Pará, né? Fui agora semana passada, né? Foi a primeira vez que foi, tipo, foi Passada. Foi tão longe, porque é lá no outro. Foi no mínimo uns 3.000 quilômetros aí, né? E em relação assim, em relação aos atletas gaúchos que tu levaste, ou que tu está acostumado de ver, vamos dizer assim, Muito obrigado. a gente o Rio Grande do Sul está acompanhando o pessoal, ou está atrás? Olha, não tô ótimo. Eu acho que a gente tem atletas muito bons. Eu acho que todos que foram no Campeonato Brasileiro são atletas muito bons. Eu levei alguns atletas que são bons, né? Eu acho que eu fui o que mais levei. O Elmo levou atletas muito bons também. Eu acho que esse ano no Brasileiro acho que foi o ano que o Rio Grande do Sul mais... Não, com certeza, a gente ganhou o top 4 lá, né? Eu tive que trazer aquele troféu lá comigo. Né? Foi mais... Foi mais atletas ganharam o overall, acho, né? E a gente teve alguns overalls aí. Nossa, foi bastante, né? Não lembro de cabeça, eu sei que os dois César ganharam overall. Acho que... Não, o César ganhou overall na Master. No culturismo clássico, Master. Isso, no Clássico Master. O Davi, eu acho que ele não foi pelo Rio Grande do Sul, né? Mas ele ganhou overall Master também, né? Do bodybuilder, né? Isso, Bodybuilder Master. E o César Marques, ele ganhou da Clássico Master, né? Lá tem overall dos Master, né? Que tem Master 1, 2, a Bodybuilder tem 3, 4, né? E não me lembro nos finais se teve mais, mas a gente teve vários campeões. Eu tive 4 ali. O Elmo acho que teve uns 2, 3. Teve bastante gente ganhando, inclusive no overall, né? Então a gente realmente se destacou muito mais do que os outros campeonatos, né? Não sei exatamente quanto, mas acho que foi próximo de 20 atletas que o Rio Grande do Sul foi, né? Eu fui ali, foi 6, então teve mais pessoas que foram também ali, eu acho que fechou quase uns 20 ali, mais ou menos. Mas eu acho que em questão de nível, sim, a gente acompanha, até porque muitos ganharam ali categorias bem difíceis, né? Só que é o que eu falei ali no início, de quantidade. Acho que falta mais a gente pegar e botar na cabeça que vai chegar lá para ser competitivo e poder se provar também, né? Mas eu acho que é uma questão também de parceria, questão de incentivo das federações. Eu realmente acho que ambas as federações elas poderiam incentivar mais e subsidiar os melhores atletas, pelo menos os overalls, né? Em campeonato nível nacional, né? Acho que na verdade seria um mínimo, né? O cara ganha overall, subsidia ele para ir pro campeonato. Independente da federação que seja, né? Então, acho que isso daí seria uma baita coisa para poder começar a criar uma cultura de se provar, porque todo mundo vai ganhar. Até quem não é overall vai ganhar com isso, porque vai crescer o fisiculturismo no estado, né? Vai ser interessante. Não, e essa questão que tu falou da cultura, que o pessoal saísse, né, ir para os estados. Agora o brasileiro... eu sempre tive essa mentalidade também. Cara. Não, isso é bom, é uma coisa que eu sempre vi, mas nem todo mundo tem, né? Até pro atleta mesmo, sabe, crescer, para ele ter mais visibilidade. Sim. Ano de campeonatos mais... Lógico, desde que o atleta tenha condição de chegar lá para brigar. Não, já foi no campeonato muito foda, assim. Não vai de diferente, né? Chegar no campeonato... Não, mas tem muita gente com capacidade para ir pro Arnold, né? Tem aí bastante gente, tem diversas categorias para isso, né? Não, vocês como treinadores, vocês sabem quando o atleta está apto, né? Então... mas tem, por exemplo, atletas muito bons, às vezes que tem de outros treinadores, ou não tem treinadores, e eles talvez não tenham essa mentalidade, ou não acreditem em si, ou também às vezes não tem apoio, ou estrutura, né? Mas aquilo é coisa de momento, né? O momento que a gente pode fazer é agora. Se a gente for deixando, postergando, não vai ter mais aquele físico também, né? Vai ter mais o pique, né? Então, eu acho que sempre quando tu vai competir no campeonato, por exemplo, um gaúcho, se tu vai realmente estar num nível bom, uma condição boa, já ganhou, tu já tem que projetar aí pro brasileiro, né? A gente tem ali, por exemplo, nessa esfera ali da Elite Pro, desde o campeonato estreante, estadual, nacional, Miss Universo, americano, assim como no MPC também tem os campeonatos regionais e os campeonatos de nível nacional, né? E internacional também. Então, se tu tem capacidade, se tu quer aquilo realmente, já tem que projetar isso, né? Então não adianta pegar e chegar na semana do campeonato, antecessora ao campeonato de nível nacional ou posterior ao campeonato que te qualificou e ir atrás de vaquinha, atrás de coisa. Tem coisa que tem que ser projetada porque tu tem... Aí que mora a parte de profissionais que a gente falou, né?
De já ter essa mentalidade de por se projetar, não é vai dar certo, vai ser desse jeito ou de qualquer jeito. Até porque às vezes as coisas precisam de... É um gasto muito grande. Um dos motivos que barram bastante também é a questão de custo, né? Financeiro, até pra preparação, é muito caro. Um campeonato tipo brasileiro, a inscrição, a primeira é R$500, né? O campeonato do NPC ali também é 750, cara. No, tipo, o nível A, no de Olímpia Amador. O Mr. Universo é um por aí também, e o Arnold também por aí. É que eu acho que por dólar, né? O Mr. Universo é dólar. Então é uma coisa que tem que ser pega dobra de categoria, não tem desconto. Até pra treinador entrar no backstage também, cara. Mas sei que se tu for ver, esse lance de dobra em campeonato de nível também tem que barrar um pouco, né? Porque se tu é um cara que tu é um bom numa categoria, tu não vai em várias categorias, né? Não, mas dobra que eu digo assim, vamos dizer, tu pegar na NPC, vamos dizer, tu tem a categoria Novais, tem a categoria... Sim. Não só tu trocar de, tipo, o cara vai competir na bodybuilder e vai competir na classe. Sim, outra subdivisão também, né? Na subdivisão. Master também, às vezes, né? Master, sim. Mas daí vai ser uma ou duas também, né? Então, mas aí vai questão de também ter uma organização, né? Mas, realmente, às vezes não dá descontrolador, é foda. Aqui a gente tem uma barbada. Se for parar pra ver, as questões do campeonato aqui, pela estrutura, é bem barato. Sim. É bem até barato. Porque tu vai pegar um atleta no campeonato, cara, tu vai competir fora, tu tem inscrição, tá, a federação, né, que tu paga anual, mas tem inscrição, pintura, o que mais? Hospedagem... Passagem. A passagem pro Pará não era muito cara se tu pegou com antecipação, né? Mas agora foi decidido que o Campeonato Brasileiro vai ser sempre em São Paulo, né? O que vai ser itinerante, muito provavelmente, é o Mr. Universo, né? Então isso vai ser bom. Vamos fazer sempre em São Paulo o brasileiro? Vai, porque teve muita reclamação de parte dos atletas, eu acho. Não sei, não ficou legal. Ficou legal, mas não ficou legal. É que ficou legal. Por ser Como é que foi a estrutura? Conta pra nós tudo que tem. Não, foi bem acima do que eu esperava a estrutura. O lugar lá era muito bom, a estrutura backstage tinha aparelho, assim, na verdade eu nunca tinha passado uma experiência de uma estrutura tão boa. Obviamente que tem estruturas melhores, mas eu como atleta e treinador não tinha passado uma estrutura tão boa. Tinha toda uma academia, não uma academia, mas aparelhos para aquecimento, tinha um totem de cross, tinha remada, tinha bastante peso que eles disponibilizaram. Era uma estrutura muito boa em todos os sentidos. O palco era muito bom. Eu não gosto de palco muito iluminado, não acho interessante, mas é atrativo, é bonito de se ver, mas acho que atrapalha o foco principal. Mas era muito massa o palco brasileiro ali. Porque eles passavam ali a fauna do Pantanal. Acho que, não era do Pantanal, da Amazônia. É da Amazônia. Mas ficou claro, né? Claro. Oi? Claro, né? Ficou bem claro. Não fica bom em questão de avaliar. No meu ver, né? Tira o foco expert, eu acho que o palco deveria ser tão escuro. Por isso que eu falei que o palco, às vezes um palco mais escuro ou um palco padrão ali que seja melhor. Mas também muito questão de cores, né? Teve a Batalha das Pampas ano passado. Tu me mostrou, cara, as fotos. Tu me mostrou lá. Isso, todo mundo falou, mas como é que teu físico no campeonato inteiro tá melhor? Não, porque pra mim, né, até aquele momento era o melhor físico que eu botei. Só que as fotos pelo palco ser iluminado não ficou legal, porque não pegou como deveria. Eu achei meu físico muito, muito superior ao anterior. Falaram, aquele teu físico do outro campeonato era melhor. Eu acho que eu me vi, eu postei as fotos das minhas atualizações, eu estava muito melhor. Só que daí eu falei com quem organiza o palco, eu falei, meu, verde claro não dá. Falei lá com o pessoal assim, no verde claro não dá. Olha as fotos deles, falei, realmente, teve muita reclamação do pessoal que as fotos não ficaram legais. Pode ser que para os hábitos ali não faça diferença, porque eu não sou expert. Não, para o hábito não faz, porque tem a luz. Isso, mas talvez para divulgação ou para transmissão, fotos, exato, né? Pode ser que fique legal. Mas isso é só uma visão superficial minha, né? Não quer dizer que vai condizer com a realidade também, né? Mas eu prefiro o palco escuro. Até tem uma reclamação bem grande no Olímpia, né? É escuro, mas eles botam muita propaganda embaixo e o pessoal ali que já vem mais antigo ou mais expert fala, por exemplo, poderia ser totalmente escuro e investir em outras formas de divulgação também, né? Tem a questão dos apoiadores que tem que ser mostrado, né? Quem está patrocinando, né? Mas aí atrapalha. Tem um equilíbrio ali, né? Não precisa ser verde, claro, rosa, choca, palco, né? Pode ser um pouco mais escuro também, né? Eu concordo contigo. Essa questão da cor para qualquer filmagem, fotografia, é essencial, né? Mas tem que ser pensado. É que um telão é legal, pô.
Imagina uma pessoa que nunca foi no campeonato de fisiculturismo ver aquilo ali, viu a categoria, eu acho que a gente falou na época que a gente competia lá em 2014, 15, era uma faixa, Era aquela uma de faixa. bicho, passou no vestibular. Realmente era mesmo, era tipo aquela faixa de bicho, passou no vestibular, era uma faixa que eles botavam aqui, que eles mandavam fazer ali de última hora. Teve campeonato que eu vi de relato antigamente, o cara ganhou e esqueceu, tipo, não chegou o troféu a tempo. Até hoje o cara cobrando no troféu, muito antigamente, não tem nada a ver com hoje em dia, né? Sim. Então tinha dessas, né? Mas era outros tempos, né? Era uma coisa que era muito mais rudimentar, não tinha as categorias que a gente tem. E, querendo ou não, essas categorias novas abriram também um leque muito grande por crescer. Porque tendo categorias mais leves, mais acessível para todo mundo, teve mais fomentação e mais investimento. Querendo ou não, que fez boa parte o fisiculturismo que hoje em dia é a MS Physique, né? Mas que tem gente que não fala mal. Foi a categoria que fez começou um negócio... pro esporte, né? Pô, tanto na questão do profissional quanto na questão do que tem na internet, é uma categoria que ela é a classic junto ali para os homens, foi o que fomentou, até porque bodybuilder hoje em dia não é decadente, obviamente, os caras são muito foda, só que as pessoas preferem na classic, que nem todo mundo nasceu para ser grande, né? Mas aqui no Brasil, lá fora não, cara, lá fora... Não, eu falo que no cenário realmente nacional. No Brasil, realmente... Até Teve porque muito a gente popular. nunca teve um atleta, não, agora que a gente tem o Brandão, né, que... Teve o Luiz Otávio, né, na antiga ali, né, nos anos 90. Mas não era também, o bicho. Mas não chegou a nível olímpico, assim. Ele foi no Tino Olímpico. O Luiz Otávio ficou Sim, mas não eu digo assim de chegar, não. Entendeu? A ser competitivo, né? Da gente colocar uma esperança do cara ser campeão, ou tá brigando ali entre os primeiros. Até porque a época dele era bem complicado. Eu não acho, velho. Eu acho hoje muito melhor. Eu não acho os caras da época, eu acho muito superestimado, na verdade. Porque se tu for ver ali na época de 90, tinha, obviamente, até o tempo do Lihane e o Doreitz era bom. Mas depois que o Doreitz assumiu ali, quem é que batia de frente com ele? Tu tinha o LeBron não era um cara completo, ele tinha uma lesão e não tinha costas boas, não tinha pernas boas. Ele até um nível ali que ele virou profissional, ele ainda acompanhava. Ele começou a crescer em cima e ficou desproporcional embaixo. Flex Wheeler era um cara legal, tinha uma estética. Só que a partir de 98 ele fez muito local, descaracterizou totalmente. Não sabia como é que deixava ele competir. Tu via caras ali... Nasser ele não entrava numa condição boa, ele tinha algumas falhas também. Se tu for ver as fotos ali, os relatos, ele entrou uma das vezes que bem, né? Eu acho que o cara que é o One Crown de Olímpia mesmo que nunca ganhou é o Shorey. Porque aquele 94 que o Dorian ganhou com o bíceps rompido ali, era o Shorey que deveria ganhar. Então o melhor de todos ali que deveria ter ganho, que não foi coroado, na minha opinião, seria o Shorey. Eu acho muito superestimado, porque na verdade, se tu for ver, é muita questão de qualidade de foto também, né? Sim. Porque as fotos não era analógico antigamente, né? Então, se tu for ver o nível dos caras hoje, falam mal do Nick Walker, Derek Russell, cara, eles davam um pau naqueles caras. Obviamente, o padrão hoje não leva tanta condição. Hoje a gente já tem o difusor insulina, IGF, que os caras entram realmente num funnels maior, às vezes num overload. Mas em questão de nível, eu acho que é muito superestimada essa questão da época de 90, né? Até o próprio Coleman, então, ele teve 3 versões boas em questão de Olímpia, né? 98, 99 e 2003. Depois ele sempre entrou mal condicionado, ou não no melhor dele, obviamente, não era ruim, né? Mas não no melhor que ele poderia trazer. O Dorian eu sempre achei ele muito bom, só que ele teve as lesões ali, que ele teve momentos ali que ele realmente não merecia ganhar. Até o Nasser, que realmente não estava no nível dele, poderia ter ganho ali. Mas eu acho que o momento, o ápice ali, que teve alguém para bater de frente com ele foi o Sean Ray em 94, ele fez que o Sean Ray estava muito bom. Só que na época tinha questão da altura, não tinha divisão, que não tinha chegado a 202 e 212 depois também, né? Mas a questão de nível hoje em dia é muito melhor, infinitamente melhor. Não teve época melhor. A Golden Era que a gente tem agora, concordem ou não concordem, é hoje que a gente tem do fisiculturismo, né? Até pela demanda, a quantidade de atletas. Porque hoje em dia, quantos atletas vão para o Olímpia agora no Open? 12? 16 no máximo? São bem... A Classic chegou a ter 50 no passado. Mas a Open hoje em dia é uma coisa muito mais seleta, porque os caras vão em campeonatos seguidos, né? É que o número de atletas profissionais, né, cresceu, né? Sim. Eles facilitaram, né, o atleta a se profissionalizar, né? No mundo inteiro. Não é facilitar, é a demanda de campeonatos que entrou. Mas facilitou, né? Como era uma vez, hoje é muito mais fácil ter o Procard de hoje do que uma vez, né? Tem muito mais oportunidades, né? Sim. Até propriamente aqui no Brasil, se tu pegar hoje, ano passado teve 17 Pro Shows. Sim. 17 shows pra Qualify. Então, cara, é bastante, né? Só carece mais em categorias ali que são ímpares, né? Acho que o pessoal fala muito de algumas physique, figure, né? Que eu acho que são categorias bem legais que o pessoal não valoriza também, né? Eu gosto muito de algumas physique, né? E a gente tem um crescimento bem grande aí com a Natália Coelho, com a Zalma também, né? Eu acho que é uma categoria muito massa que a gente não valoriza, né? Pelo menos não ainda, né?
É que o número de atletas também nessa categoria também, né? Mas o campeonato que teve agora fim de semana, quantas figuras tinham no palco? Tinha bastante. Pô, muita gente. Talvez essa é a questão de cultura também, né? Mas não tem atleta. Tá, mas você faz campeonato para criar uma cultura de um campeonato que tem um Pro Qualifier de tal categoria. Obviamente tem crescido e tudo mais, mas não é amplamente que nem uma wellness, uma biquíni, por exemplo, né? Que obviamente é uma porta de entrada maior. Mas é a diversificação, né? Mas é cultura também, né? Cultura, exato. É esse que é o nosso papel, a gente discutir do treinador, de Até porque a quem for gente da mídia. teve a Juliana Malacarne, que foi... Ela cansou de ganhar, né? Cansou de ganhar. Quantos anos ela ficou, né, no topo do... A gente tem muitos atletas bons aí em categorias diferentes e realmente o que a gente falou ali é um ponto interessante. O que é o medidor ali, se um país está realmente forte, um país está muito à frente, é a Open, né? Que daí tu vê onde que o nível consegue, porque não é fácil, né? É o máximo. É a Fórmula 1 Não, tá louco. E a gente vê, cara, tipo, eu acho que esse ano aqui o Brandão vai... O top 10 eu acho que ele fica, né? Até porque acho que não tem muito mais criança também, né? Mas eu acho que pelo nível de físico que ele vai apresentar e pelo que ele apresentou no Hard, eu acho que ele pula pro top 6, né? Eu acho que sim, né, cara? Chance. Tem chance, é que também depende, né? Mas é legal também no esporte também, porque todo ano tem alguém que surpreende, né? Em todas as categorias, né? A gente vê... Positivamente ou negativamente, né? Mas a gente vê também a categoria que nem a Classic, cara. No Brasil, todo ano tá... Tem um Classic novo que ia ser batido, né? A gente viu lá o Ramon sair do Olímpia em segundo, incontestável, né? Até teve muita gente que achou que ele... se não ganhar ainda do segundo, estaria próximo. Ele foi pro Arnold e perdeu de um outro cara que... Mas foi muito por causa de que ele entrou no melhor dele, né? Foi muito falta tipo, de direcionamento, né? Acho que também pelo aquele lance da Max todo que teve ali, né? Sim, ele teve poucas semanas de preparação, né, cara? Mas tava lá competindo, né? O outro cara não... O cara tava... O Wesley Visser estava muito bom e eu gosto do físico dele, né? Uhum. Se tu for ver em questão de condicionamento ali e se for ver o que é realmente uma estrutura in natura de Classic, eu acho que ele é o mais próximo, né? Porque o que seria o Classic? Se tu pensar, a gente vai pensar no Arnold. Pô, tu conhece um físico mais... Em questão de proporção e estrutura do que o Wesley Visser comparado com o Arnold. É que o que tem de Classic hoje interna em ambas as federações é um mini-body, né? Ambas as federações pedem um mini-body, né? Tem um X não tão sinuoso, né? Mas vai depender de vários tipos de físicos, né? O Ramon, por exemplo, se tu for pegar ele de estrutura genética, ele é um Open. Só que ele tá conseguindo se encaixar muito bem pelas linhas que ele tem na Classic também, né? Mas em natura mesmo, o Wesley Visser é muito bom. Muito bom. O Bansage também, se tu for ver, não é tão Classic, sim, pelas... No que a gente tinha o conceito de criação, a gente não tem, na regra não tá, né? Não, é que na verdade, pela regra, não tem falou, se escrito, bater né? limite de peso Exato. pela altura, ele tá dentro, né? O que é bom ou ruim, né? É bom porque tu cria vários tipos de padrão, é ruim porque tu não tem um padrão para ser seguido, né? O que pode criar uma subjetividade muito maior no esporte também, né? Mas é legal, às vezes é legal, às vezes é ruim, né? Isso que é legal do fisiculturismo, né? A aleatoriedade. Porque se diversifica, né? Se diversifica da categoria, da federação e a quantidade de tipos de físico diferente que tem também, né? Tem vários tipos ali na Classic Pro, ali desses caras que a gente falou aqui, eles têm vários tipos de físicos, que um é mais X, o outro é mais um Y, mas cada um traz uma coisa forte ali para poder bater de frente também, né? Mas é o lance do padrão, né? Cada vez mais vai evoluindo, cada vez mais vai subindo o nível, né? Aumentou o peso da Classic Physique também, a gente tem outros físicos aí. Mas eu acho que na originalidade ali da Classic, quanto mais limite de peso, eu acho que talvez seja mais interessante, né? Ou padronizar mais a bodybuilder e avaliar melhor os físicos que têm mais estética e deixar a Classic um pouco mais baixa. Mas vai dependendo do que o mercado quer também, né? Tudo vai depender de como eles vão, né? Eu sempre digo, né? A Olímpia vai ditar o padrão pro próximo ano, né? Então tu tem que se basear por aí. Pois é. No caso aí, você falasse de direcionamento de carreira, assim, com a tua equipe, com os teus atletas, claro, tem atletas, certamente tu já tem alguns que dá para projetar, que os caras vão mais longe, assim, tu já tenta colocar na cabeça dos caras, cara, vamos competir aqui, vamos ali, vamos fazer dessa forma, tu tenta mais ou menos... Eu tenho atletas aí que eu tento fazer de uma maneira mais calma e também, principalmente, não iludir ninguém, né? Isso. Eu acho que o que educa as pessoas, na verdade, é a crítica, obviamente de forma construtiva, é a realidade,
E o que destrói, que desnorteia e acaba com qualquer potencial é os elogios, né? Se abre muito a elogio, todo mundo te paparicando, ou falando, não, só vai, acaba que tu vai destruir, às vezes, um baita potencial para não fazer o trabalho da maneira certa, né? Então, quem eu realmente vejo potencial, eu tento fazer de uma maneira mais paliativa, tentar direcionar. Eu vou levar atletas em outros campeonatos agora no Mr. Universo, no Mr. Olympia Amador também, que eu realmente vejo potencial de ganhar, mas eu tento fazer isso de uma maneira mais seletiva, até porque não adianta ter um bom físico, você não vai ter as outras esferas ali que vão sustentar isso, que é uma boa mentalidade, que não adianta o físico ter a genética, ter a disposição ali para crescer ou uma estrutura, e tu não tem uma mentalidade para aguentar uma carreira, uma preparação, né? E também a questão financeira. Tu tem que te erguer financeiramente e não depender principalmente só de patrocínio, né? Porque apoio de manipulados ou academia, qualquer coisa que seja. Até porque isso é uma coisa muito volátil. Porque no momento que tu parar de competir, não ir bem, ou até a própria empresa não te direcionar, não vai conseguir sustentar. Então, eu acho que para um atleta começar a se direcionar e crescer como no campeonato, ele mesmo tem que fazer a grana dele, né? Seja na área que ele atua, seja na área de educação física, da nutrição, para poder se estabelecer. Então, não adianta pegar e fazer uma grande quantidade de direcionamento, né? Mas eu tento fazer cada vez mais, de forma bem minuciosa, bem paliativa, esse direcionamento para poder competir. Então, como eu falei, eu vou levar em alguns campeonatos de nível nacional esse ano aí que eu vou começar, que eu já preparei eles ali e já vejo que eles têm potencial para isso, né? Inclusive agora no mês que vem no Mr. Universo, outubro no Mr. Olympia também. Já tem isso. Já tem. Eu vou levar, acho que no Mr. Olympia eu vou levar uns 2 ou 3. E no Mr. Universo eu tô vendo aí. Que é mais a questão também de organização financeira, claro, né? Mas eu acho bem interessante, que nem, senão não seria hipocrisia, né? Se eu chegar e falar aqui que a gente tem que sair mais, eu já não começar a direcionar, né? Claro. Não, mas essa tua ideia de sair, né? A gente sempre conversa isso aí, né? O pessoal tem que ir pra fora, né? Eu sempre tive essa mentalidade também, cara. Que nem tu falou também, quem realmente tem potencial, não adianta levar o cara no Mr. Amador pra ficar em último, né? Não, até... Lógico, é uma consequência, porque lá, que nem tu falou, hoje tu vai pegar um campeonato que nem o Arnold, cara, são todos os atletas no nível excelente, né? Um Olympia Amador, cara, no Olympia Amador ano passado foi um recorde, teve mais de 1.000 atletas, cara. 1.000 atletas? Nossa. Não, imagina. Cara, foi assim, ó, eu nunca vi... 1.000 atletas ou 1.000 dobras? Não, 1.000 atletas. Você falou onde é que bota 6 de atletas? Não sei se mas foi o maior campeonato da história, né, no amador, né, no Brasil. Foi... Mas é que o Mr. Olympia ali, se é Pro Qualifier, o Arnold, que são campeonatos, tinha nome, realmente. Todo nível, assim, cara, tipo, em todas as categorias, cara, Men's Physique, Classic, Wellness... Que daí quem realmente tem potencial, que realmente vai, já se vê que vai ser um expoente, ele vai querer virar profissional no campeonato desse nome, né? Porque vai aparecer muito mais, né? Então a quantidade de atletas que vão ter ali é grande, e boa parte dos que vão ali já foram virar em alguns outros campeonatos, né? Um nível, é outro nível de campeonato, né? É uma coisa que a gente nunca vai chegar como atleta, né? Com certeza. Por mais que a gente tenha conhecimento, o teste não é só isso, né? Mas como um treinador, sim. Daí sim, né? Daí é uma questão mais de intelectual do que depender da tua própria natureza, né? Exatamente, mas essa que deve ser a missão de vocês, né? Daqui a pouco. Porque levar o cara a ganhar sempre os mesmos campeonatos, né? Daqui a pouco... O Tete diz assim, questão de levar estreantes, gaúcho, ou até os profissionais daqui, eu sei que eu ainda tenho muito... Desculpa lá, eu tenho muito tesão pra fazer isso, né? Sim. Mas eu sei que daqui a um tempo eu vou começar a saturar. Eu vou ficar lembrando muito de eu já passei isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, obviamente não sou melhor, mas eu sempre vou levar bastante atleta, vou levar bastante gente boa. Mas eu sei que uma hora você vai me cansar, porque vai ser, eu vou ali na PUC, vou lá no Hamburgo, vou levar no tal campeonato. Isso aí A ascensão do treinador, o processo natural de crescimento vai ser levar em campeonatos maiores, né? E trabalhar com menos gente também, né? Sim, mais qualidade, menos... Mas é que nem o ponto que eu quis chegar, né? Agora minha mentalidade é qualidade, mas a qualidade só se forma com quantidade, né? Então tu não pode chegar nela também, né? Então é um processo natural. E até porque no esporte, deve ter acontecido contigo também, tem vários atletas que tu começa, tu sabe que ele tem potencial, mas tu sabe também que tem uns que precisam de mais tempo, né, de trabalho. Né? Então tu começa, tu vai, né?
Não é um trabalho mais, não é todo mundo que tem aquela genética, assim, dizer o cara, esse cara tem uma genética, em pouco tempo tu consegue deixar ele no nível... Até uns tem, mas alguns eles não têm cabeça, não têm disciplina e às vezes querem botar os pés pelas mãos também, né? Tem muito cara que quer virar influencer, quer fazer muita mídia e às vezes não tem a disciplina necessária ou a estruturação mental para isso, né? Então, às vezes, tem que fazer um trabalho mental com o cara para começar a levar nos campeonatos. Mano, senão não adianta, ele vai querer... Imagina se o cara não tem uma disciplina, às vezes, por um estreantes e vai querer ir num campeonato de nível nacional. Vai chegar lá, vai desperdiçar, ou pior ainda, vai se frustrar ainda, né? Ou daí, às vezes, vai se frustrar, não que tenha acontecido comigo, mas às vezes vai se frustrar, vai culpar o treinador, ou vai desistir, às vezes, também, né? Pode ser até pior, né? Então, é um trabalho muito complexo, né? É que qualquer modalidade esportiva, né? A gente tem, por isso que eu até ressalto ainda de novo, que é a questão de ter um profissionalismo parte do atleta, entender que é um processo natural, que tu vai falhar, que tu vai ter que estruturar, e ninguém não, um outro que vai ser que nem o Ramon, que vai ter uma baita... Uma genética diferenciada. Ou não só genética, porque ele teve oportunidade para isso, nem todo mundo vai ter esse momento expoente que ele teve muito rápido, as oportunidades que ele teve. Às vezes o cara tem uma super genética, mas não vai ter a mesma oportunidade, não vai ter o mesmo hype, até porque já é uma coisa que já aconteceu antes, né? Isso daí é uma coisa que cresceu tanto pelo mérito dele, pela genética dele, mas também pelo momento certo, no ápice de tempo certo, no crescimento certo, da modalidade certa, né? Então, o treinador ter ciência disso e poder direcionar é o que vai levar a pessoa mais longe, né? Beleza, antes da gente continuar, vou pedir para a Dani falar sobre os nossos apoiadores. Depois a gente vai seguir aí nossa conversa aí, tá muito Tem umas boa. perguntas aqui também, já. Quer fazer antes? Pode fazer, Dudu. Não, pode falar. Então vamos lá, hein? Agradecendo aos nossos apoiadores, matéria-prima na cidade de Taquara e também na cidade de Sapiranga. Então, matéria-prima, pensou em suplementação, pensou na matéria-prima. Academia Gold Center Fit na cidade de Taquara, Parobé, Igrejinha, Rolante, Campo Bom. Sua saúde vale ouro, venha para Gold Center Fit. Clínica Movion, na cidade de Igrejinha, no bairro 15 de Novembro, com serviços de nutrição, fisioterapia, quiropraxia, biomedicina, ozonioterapia, liberação miofascial. Mas a gente não atropelou o assunto. Clínica Movion, então, no bairro 15 de Novembro, na cidade de Igrejinha. Não tem muito... Cristian Quito, designer de produção audiovisual. Farmácia Santé, pioneira no ramo da manipulação, precisando de uma medicação ou precisando de aromatizadores para o ambiente, linha PET, Farmácia Santé. E advogados, Dr. Luciano Franceschi. Se você tem um aluno, um atleta e quer firmar um contrato de trabalho, Dr. Luciano Franceschi também faz esse tipo de serviço. Precisando, procure o Dr. Luciano Franceschi junto à Farmácia Santé. E loja Vida 3D. Então, a loja Vida 3D é a primeira loja em Taquara com itens personalizados e impressões em 3D. São esses porta-celulares que a gente ganhou, que está na mesa, depois a gente vai dar um de Vai presente. ser o brinde do Então, ele, nosso convidado. Boa. pessoal, Obrigado. novo apoiador, loja Vida 3D. Dá um sinal aqui. É confeccionado qualquer coisa que você queira, né? Chaveiros, troféus, brindes, porta-caneca, suportes para celular e outros. Se você tem alguma réplica de algum troféu e você vê que o troféu está meio desgastado e você quer... Eles personalizam para você. Então, precisando, loja Vida 3D. Maravilha. Excelente. Bom, vamos continuar aqui. Depois eu falo dos outros apoiadores. Cenas de conversar. Tu vieste há um tempo atrás, um pouco aí. Obviamente, tu já de lá pra cá, vários campeonatos, vários atletas e tal. Aquela vez a gente até falou mais coisas específicas, assim. De lá pra cá, vamos dizer assim, eu lembro que tu estava trabalhando mais com categorias, se eu estou puxando pra memória, acho que mais categorias masculinas. Isso. Acho que na época não tinha uns meninos que trabalhavam. E mais ou menos passou as estratégias, a parte fisiológica. O que tu mudou pontualmente, assim, se tu quiser falar de estratégias, de finalização, que tu viu que fazendo diferente dava certo, e quais categorias tu incluiu aí no... Na verdade, eu pensei... Desculpa ter te atrapalhado. Não, fica tranquilo.
Na verdade, eu não parto de categorias masculinas e femininas. Eu trabalho, na verdade, com fisiculturismo e priorizo fisiculturismo do que fitness, né? Daí a gente tem aí tanto categorias masculinas e femininas no fisiculturismo, né? Então, digamos que, por exemplo, eu trabalho prioritariamente com categorias clássicas, fisiculturismo, e atualmente eu tento focar mais em umas physique. Porque daí sim eu acho que é uma preparação diferente. Então, acho que a distinção, obviamente, a preparação feminina e masculina são diferentes, mas a preparação do fisiculturismo e fitness eu acho que é mais expressiva se tu pegar no geral. Né? Então, se eu quero ser um bom treinador, não adianta ser uma clínica geral. Ninguém quer uma clínica geral bom. Então, o meu nicho eu botei na minha cabeça como fisiculturismo. Mas eu trabalho muito bem com atletas fitness também, né? Mas não é uma coisa assim que eu boto assim como estandar. Mas eu foco igual, trabalho da mesma maneira e me dedico 100% e aprendo e sei trabalhar também, né? Mas é que o que eu boto em prática... Na verdade, eu competi no estresse no sim, né? Foi ridículo. Mas foi também para questão de aprender também, né? Saber como é que tu se preparar para aquilo, fazer uma tratação diferente, fazer uma coisa diferente. Na verdade, eu nem destratei para competir naquilo, né? Então, na verdade, eu fiz um off na preparação. Porque assim, eu vim de um momento que eu vim de uma cirurgia, né? Eu tinha operado o nariz antes do Grand Prix, né? Fiz o Grand Prix em 7 semanas. Em 7 semanas eu saí pro Grand Prix. Bati o peso ali. Então eu pensei, eu vou competir no Gaúcho também. Eu não vou pegar e fazer uma preparação. Eu fiz um off. Eu fiz um off pra poder crescer e daí deu certo. Daí, tipo, só eu não ganhei crescendo, tá ligado? Eu fui crescendo no meio da preparação. Mas eu gosto de trabalhar com fisiculturismo e tento me posicionar com categorias que são fisiculturismo. Tem as categorias que são fitness, Mass Physique, como Bikini, Wellness, Body Fitness e Figure também. E categorias que são fisiculturismo, que é o Mass Physique, Bodybuilding e as categorias que são clássicas também. Né? Mas basicamente eu acho que a coisa que eu mais faço, que eu me vejo evoluindo aos poucos, né? Que eu não falei, eu acho que eu posso evoluir muito mais, é começar sempre a fazer as coisas, não fazer as coisas que todo mundo faz. Eu acho que eu falei isso outra vez. Isso mesmo. Eu falei isso outra vez, não fazer as coisas que as pessoas fazem normalmente. Então, por exemplo, a minha hiperhidratação é uma coisa que eu mudei muito. Eu acho que carb up eu mudei, eu às vezes podia exagerar. A hiperhidratação, às vezes, hoje em dia eu não faço, vai dependendo da condição do atleta. Antes eu cortava água, hoje em dia eu não corto. Então, por exemplo, eu comecei a ver que coisas que eu poderia fazer mais e pensar mais na fisiologia do negócio, da manipulação, do que tentar pegar aquele padrão, estudar mais. Eu gosto bastante de estudar em fórum americano, fórum gringo, para aprender coisas diferentes, alguns fóruns brasileiros, e principalmente não ver o que está no fórum e reproduzir. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa, eu tenho insônia, que eu acho que é uma coisa que eu aprendo bastante, eu vou nos fóruns, vejo as ideias dos caras e vou procurar artigo para ver aquilo ali. Será que aquilo ali faz algum sentido fisiológico? E muita coisa eu aprendi assim, umas coisas bem diferentes, algumas manipulações diferentes, de ver que os caras faziam no Get Big, alguns fóruns da Europa, e procurar artigo para tentar embasar aquilo ali, eu criar um resumo, eu criar uma resenha em cima daquilo ali. Uma coisa mais pessoal minha e tentar fazer uma coisa diferente. Porque o padrão que a gente tem, na verdade, de fisiculturismo é muito simples, tu parar para fazer o que todo mundo faz, né? Tu pega, depleta o cara, faz a dieta ali, faz os cardio, né? Vai restringindo o carboidrato, chega no final ali, aumenta a quantidade do cara, vai baixando a água, chega no dia do faz o carboidrato, ou um dia antes ali também, né? Então, se for seguir nessa lógica, é muito fácil. Se o cara estiver bem condicionado e tiver uma boa disposição genética minimamente, ele vai dar certo. Só que aí que tá o ponto a mais de chegar no nível a mais. De tanto pegar um cara e levar para um nível a mais, ou pegar gente que não tem esse favorecimento genético, estrutural, para chegar nesse ponto. Então, tu aprender, fazer diferente. Eu nunca vou fazer, por exemplo, com alguém, uma coisa que eu nunca fiz em mim. Então, eu sempre vou testar em mim antes de poder aplicar. Então, acho que minha brisa, minha pira de competir também é muito isso. Mas acho que em resumo é isso. Pegar e fazer sempre diferente do que é o padrão. Obviamente, vai ter coisas que são meio óbvias, né? Mas tentar fugir desse estigma, dessa padronização que se tem, né? Tipo, por exemplo, minha hiperhidratação hoje em dia. Eu vou pegar a água e nunca vou socar o cara de água. Acho um absurdo, acho uma loucura, na verdade. Hoje o cara tá tomando 10 litros de água. Tipo, o máximo que eu vou botar ali vai ser 8 litros, se o cara for muito grande. E minha hiperhidratação, às vezes, é 6 litros a semana toda e mantenho até o dia do carb up. Mas eu faço outras manipulações, outras variáveis, e principalmente fazer o controle de eletrólitos, né?
calcular o sódio, calcular o potássio e fazer o ratio certo, né? Que eu acho que isso vai ser o principal na demanda de descrição de água, né? Não o consumo de água em si, né? Tem até o livro do Adam que ele fala que a tratação do fisiculturismo, que é uma coisa muito rudimentar, uma coisa muito... Não tem um custo-benefício tão bom assim de fazer uma hipertrofia, sendo que tu poderia às vezes pegar, por exemplo, fazer uma infusão de hibisco e cavalinho, que tu vai ter o mesmo resultado. Ele vai fazer o cara dormir mal, fazer o cara ter um monte de cortisol, ter problema gastrointestinal, ficar o dia inteiro levando aquela garrafa de água ali. Obviamente, tu vai tomar mais água, né? Mas se apoiar nisso é uma coisa que mostra que o fisiculturismo está muito atrasado. Não faz muito sentido assim ficar fazendo umas coisas sem pé nem cabeça que no principal, às vezes, o que vai fazer uma boa finalização não é a quantidade de água que tu toma, não é às vezes botar tilápia, botar algum elemento específico, mas é o simples fato que eu acho que 90% das pessoas conseguem fazer, que é dormir bem, relaxar, descansar, fazer o cara... Pô, dificilmente eu vejo um cara que consegue dormir bem de uma pesagem pro dia do campeonato, então é uma coisa que eu me preocupo muito. Eu me preocupo muito mais com o sono do que com esse tipo de coisa, que eu acho bobagem. Não é bobagem, funciona. Mas às vezes tu pode trabalhar com outras vias que... Menos sofrimento, mais tedioso. Não, o cara vai ter que sofrer, mas é que não tem um custo-benefício tão grande. Então que adianta o cara botar mais água, tu vai diminuir o hormônio antidiurético ali, o cara não vai dormir bem. Vai ficar acordando a noite toda pra mijar. Aumenta a água, em vez de aumentar para 100 ml por peso corporal, aumenta para 60, 70 e restringe no período da noite, ou bota de manhã uma infusão de chá, que tem as catequinas ali que vão fazer a desidratação. Mas é muito melhor do que fazer umas coisas absurdas que não vai funcionar. Ou, por exemplo, trabalhar no carneiro com aqueles vários alimentos ali que são um padrão, né? Às vezes não vai, nem tudo vai se dar bem com arroz. Tu vai se dar bem com batata. Eu, por exemplo, não consigo carbar batata com arroz. Não me cai bem. Tá, mas o arroz é padrão, tá, mas pra mim não cai bem. O bandão já vi que tem proporção que ele não se deu bem com arroz. Então é tu fugir desse padrão e tu testar. Testar, repetir, tentar de novo, né? Não testar uma finalização, mas tu trabalhar com um atleta no longo prazo. Eu tenho atletas, por exemplo, que eu trabalho há muito tempo ali, que eu já fiz várias preparações, que eu sei exatamente o que a gente vai fazer. Eles sabem o que a gente tem que fazer, a gente sabe como funciona. Mas a gente sempre vai mudar uma coisa. Tá, dessa vez a gente vai fazer o seguinte. Às vezes tem um atleta que se afoga. Tá, a gente vai fazer isso. Não. Isso a gente fez isso nesse contexto. Agora a gente vai fazer uma vez a base. Mas a gente vai mudar isso daqui, a gente vai mudar aquilo ali, a gente vai manipular isso daqui. Mas eu sei exatamente o que vai funcionar com ele e eu vou poder cada vez melhorando e testando mais. Tem atleta meu que ele já entrou num padrão e quando eu botei... Antes eu botei 2 litros de água, ele entrou muito melhor. Então foi porque a gente testou, né? Porque a gente testou no primeiro sem água, no dia, cortou. No outro a gente testou 500 ml. Quer saber, meu? Bota uns 2 litros aí, agora a gente subir. O cara ficou do avesso. Então foi pelo teste. Foi uma tentativa. E às vezes tu não vai acertar na primeira preparação. Tem um padrão, tem um conhecimento que tu vai ter, mas cada um vai responder de uma forma. E num lapso, num corte diferente também, né? Mas é a tentativa. Esse que é a arte, a expertise do treinador, né? É que nem, por exemplo, muita gente vai pedir para que vai querer um protocolo, ou vai no treinador, vai no nutricionista, vai qualquer coisa. Monta uma coisa pra mim. Tá, eu vou precisar fazer uma anamnese. Tá, não, mas eu não quero mandar foto. Tá, então como é que tu vai fazer alguma coisa se tu tá pagando pela experiência e análise do cara ali, ou tu tá pelo feeling dele? Se não consegue passar o que tu é, ou mostrar uma foto tua, é que nem um atleta que não gosta de mandar feedback. O cara que não manda feedback, o cara não é atleta. E tu não... Onde é que na hora do trabalho do treinador se não for analisar? Tem gente que tem preguiça, tem gente que não gosta de acordar cedo. Mano, te vira. Tu contratou o cara, ou tu acordou, tu tem que ter disciplina e tu tem que aproveitar ao máximo. Se tu ter preguiça para o cara trabalhar, imagina onde é que tu vai parar. E acontece muito. E tu chega assim, vamos supor, durante o trabalho no atleta, que tu gosta de testar, vamos supor, tu colocou o cara no off, tá? Tu fazer uma construção ali, vamos fazer simular uma preparação para ver como é que o cara responde a tal estratégia. Eu faço isso no próprio contest. Eu tento sempre, hoje, obviamente, é uma coisa que vai ter uma construção com o teu nível de conhecimento e o nível de aptidão do atleta, mas hoje em dia, os meus atletas, eu testo fazer uma simulação de preparação, no mínimo, o ideal seria um mês antes, para cada fim de semana e tentando fazer uma réplica daquilo se for necessário. E dá muito certo. Porque daí tu consegue fazer uma réplica e tu acertar o ponto certo. Assim foi assim, de tal forma foi assim.
Por exemplo, tem um cara para mim agora, que eu fui na empresa, que é o Carlos. Ele entrava com um físico X. Eu falei assim para ele, cara, teu físico ele tá desgastado, tu já tá competindo de outros campeonatos, tá muito tempo preparação. Ele ia competir no meu, hoje foi adiado. Daí eu falei, vamos testar um carb up agora. Tá, mas faltou um mês pro brasileiro. Eu falei, não, vamos testar, qualquer coisa dá tempo para arrumar. Fiz 3 dias de carb up com ele, botei uma quantidade maior de água ali, o físico dele virou, ele chegou num físico que ele nunca tinha chegado. Porque ele nunca chegou a testar, nunca teve essa experiência de passar por aquilo ali. Então, um teste que eu fiz com ele ali 1 mês antes, fez ele entrar num físico muito melhor. Inclusive, fez ele querer trocar de categoria, né? Ele saiu da mesma física que vai pra Classic, Body agora também, né? Mas porque ele não via o físico dele evoluir por não ter essa audácia de testar também, né? Que é uma coisa muito importante, né? É isso que eu achei bem legal. Tem perguntas aí? Tem. Acho que vamos começar aqui nas primeiras aqui. Caio Portela. Comecei faz uma semana com clenbuterol normal, dar cãibra. É que, na verdade, tem uma depressão dos eletrólitos, né? Isso daí, na verdade, não é problema em si do clenbuterol. O clenbuterol vai catalisar esse processo, mas é um déficit dietético dele, né? Então, às vezes até a gente não sabe aqui também, né? Não falou quanto... Começou faz uma semana, mas não fala dosagem, não sei como é que tá a parte da alimentação dele. É que, na verdade, câimbra ela pode ser uma deficiência de vários eletrólitos. Às vezes não é nem potássio em si só, magnésio, sódio. Nos caras, às vezes, começa a fazer dieta e corta sódio. É um absurdo. Não bota nem o DR dele. Daí, às vezes, o câimbra é por falta de eletrólito. Mas, com certeza, é uma deficiência dietética. Porque o clenbuterol só vai dar câimbra uma coisa muito expressiva se teu contexto dietético está errado. Pode acontecer uma vez que outra. Eu não vejo acontecer. Mas é porque eu gosto de calcular todos os eletrólitos. E depende também a aptidão dele de seguir a dieta também, né? Eu não deveria nem usar clenbuterol, né? Que eu acho que não é uma coisa muito saudável. É uma coisa não. Paulo aqui, como treinador, tu tem interesse de levar alguém ao Pro? Com certeza. Se não fosse isso, eu nunca teria começado. Vamos ver a pergunta aqui, Gil. Top o programa, abraço para todos, especial pro meu irmão, treinador Duda. Ô Gil, um abraço aí, Gil, tá acompanhando aí. O Cris também botou aqui, sabe muito. O pessoal aqui elogiando bastante o Senna. No meu último campeonato, tomei 14 litros de água. Acho que era isso agora, até agora, o que tem de... Eu acho que esse bagulho da água é uma coisa muito louca, né, meu? É uma coisa que é um estigma muito grande. De onde é que tiraram que o cara tem que botar... Qual que é o cálculo que eles fazem? Tipo, eu já vi cálculo padronizado que é 100 ml por peso corporal. Digamos, uma recomendação de ingestão de água é 30 ml, 35, 40, a partir de 50 ml por peso corporal. Já está no processo de hidratação. Em teoria, se for todo contexto dietético, a gente sabe. Onde é que os caras tiveram que botar tanta água assim? Realmente eles acham que tem um benefício em botar tanta água assim. E outra, isso daí pode matar. Realmente tem relatos de pessoas que tomaram uma quantidade de ficar empurrando a água, às vezes estão usando diurético e... Não estou dizendo, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, mas é que não faz sentido. Não faz. E a pergunta é, eu acho que quando as pessoas falam, todo mundo faz isso, o fulano não faz isso, o físico não faz isso. Tá, mas onde é que está o cálculo? Onde é que tu tirou isso? Onde é que está o escrito que alguém fez, testou e documentou? Ou tu foi de boca a boca? Ser de boca a boca não faz sentido. E também o relato da paciente ou do paciente quando tomava habitualmente também, né? Isso também é interessante. Mas eu acho que não é nem isso. Se fizer um mínimo de quantidade de água ali, botar 50 ml por peso corporal e tu restringir. O mais importante, eu vou contar um exemplo muito absurdo agora, que é uma coisa muito simples, mas ninguém faz. Como é que tu vai calcular o sódio da dieta? Não é tu botar a quantidade de sódio que tu acha. Tu vai calcular, tu vai fazer dieta, vai calcular com potássio. Tu calculou a quantidade de potássio, tu só vai fazer uma leve sobreposição do sódio em cima daquele potássio. Cara, tu faz isso daí, tu vai desidratar. Tu beber no mínimo de água. Calcula a quantidade de potássio da dieta, bota o sódio acima disso. Acabou. Deu? Acabou. A água vai sair. Por quê? O que acontece? Normalmente, os alimentos que a gente consome, na verdade, a luta que tu vê numa desidratação de fisiculturismo é porque tudo que o cara tá fazendo tá errado e o cara tenta sobrepor com uma quantidade absurda de água, diurético, chá e outras coisas não tem nada a ver. Mas é porque a alimentação em si do fisiculturismo já é rica em potássio. Frango tem potássio pra caramba, qualquer tipo de proteína tem potássio pra caramba. Se o cara come batata, tem muito potássio. E os caras não botam sódio. Cara,
sódio, teu corpo tem um mecanismo natural que ele tem que fazer uma regulação. Se teu sódio está baixo, teu potássio está fazendo teu corpo, então sódio tá, potássio está alto, teu corpo ele vai produzir mais aldosterona e ter mais líquido. Então tem que ter uma sobreposição de sódio sempre. Tem já muito estudo mostrando que é uma coisa meio óbvia, questão de fisiologia, tu pega qualquer atlas de fisiologia, ele vai mostrar que a restrição de sódio, ela retém muito mais líquido do que tu botar mais sódio. Então, o maior erro é o sódio, porque ou a pessoa restringe e o sódio só vai ser excesso para uma pessoa que seja sedentária. Dificilmente o cara que é treinado, bebe uns 50 ml por litro, 50 ml por quilo corporal, ele vai reter botando uma quantidade de sódio. O mais fácil é botar ter uma restrição excessiva, acabar aumentando a aldosterona e uma cascata de problemas, como não dormir direito também, né? E excesso de hormônio também, os caras fazem muitas vezes também. Toda uma cascata de coisas erradas que os caras vão lá e socam de água para tentar corrigir de uma maneira sem sentido, né? Daí só fica uma bola de neve também, né? Então, te perguntar um negócio que é da tua outra área aí, que é o direito. Tu tem por hábito, ou não, ou tu tem ideia disso na frente, assim, de tu ter com teus atletas, tu ter realmente um contrato? Eu faço o contrato com todos os atletas. Eu até agora eu atualizei o contrato, eu mandei para a linha de transmissão. Já avisei, até segunda-feira. Quem não atualizou o contrato, eu não atualizo também. Porque não é um contrato que, eu vou ter minha propriedade. Mas não. Por exemplo, eu comecei a investir agora, eu contratei alguém para fazer a cobertura do campeonato. Se eu não tiver um contrato com a pessoa de imagem e voz, às vezes o cara sai um dia ou qualquer outra coisa, ele vai fazer me processar, ou processar a equipe, ou processar um outro aluno nosso que está usando a imagem dele ali no material. Então é uma coisa muito simples que tu tem que fazer. Legal. Contrato de adesão de imagem e voz, que é o mínimo. Fora também de que a pessoa está entrando num processo ali que é de restrição, ter também um certo vínculo, né? Por exemplo, tu não vai pegar e vai ficar fazendo propaganda para outra equipe, tu não vai fazer propaganda disso. E também o filtro das parcerias que a pessoa vai ter. Toda parceria que tu vai ter que passar por uma aprovação. O cara daqui a pouco tá vendendo droga. Tá, não, legal, sim. Então são coisas que são para proteger tanto a mim, a pessoa que está contratando, mas principalmente os terceiros. Por exemplo, eu vou ter um material de imagem para um outro aluno, daí um outro aluno vai sair, vai se enfesar, que nunca aconteceu, de tira Não tal pode, coisa. né? Pode. Mas eu já tenho um pensamento jurídico em cima disso, né? De fazer um contrato de adesão. Eu faço um contrato que abrange isso. Então, um outro aluno meu é advogado, e ele me elogiou. Eu nem me liguei para o cara advogado. Ele falou, muito bom o teu contrato. Eu, obrigado, eu realmente gosto de fazer isso. Porque uma coisa que foi natural, eu criei e fiz um contrato de adesão para trabalhar em cima disso. Tá. Até eu vi a propaganda ali do advogado de fazer contrato, eu acho bem legal. Porque daí realmente entra naquela parte que a gente falou de se profissionalizar, né? Eu te instiguei essa pergunta justamente por isso, eu sei que tu é do Gama. É minha primeira formação. Até pela questão daqui a pouco, não sei se tu tem essa questão de... Óbvio, não tem uma pessoa amarrada nessa vida, mas vamos supor que ele tem um compromisso contigo. Porque já aconteceu, a gente sabe o que acontece. Né? Daqui a pouco o atleta está faz todo o trabalho, tu constrói ele, chega lá perto do final, o cara simplesmente troca de treinador. Tu tem, dentro do teu contrato, tem mais ou menos essa previsão? Cara, não. Não sei se é algo pertinente. Te diz assim, o perfil meu é a fidelidade. Normalmente o cara que para de se preparar comigo é porque ele realmente trocou de vida, tá com outras prioridades. Foram poucos pessoas assim que realmente saíram, realmente teve desentendimento, mas normalmente é por a pessoa ser muito desvirtuada e eu sou bem chato. E eu também tenho uma característica de ser muito de boa, sou muito aberto para conversar e sou muito parceiro. Então, às vezes até eu falo bastante com os caras, você tem que entender que eu sou 20% parceiro de cliente, foi brasileiro agora, você tem que entender que eu sou 20% parceria de vocês e 80% dá nos dedos de vocês, então eu tenho que dar no dedo de vocês também. Mas eu não pretendo fidelizar, eu acho que é um processo natural, acho que não é uma coisa escrita, porque senão já cria uma obrigação, às vezes, irreal. Mas tem leves dispositivos, né, que às vezes incidem multa. Por exemplo, tu te preparar para um campeonato e porventura tu desistir por um motivo alheio, ou por questão alheia, ou porque a gente falou entrar na equipe. Isso aí, realmente eu boto umas coisas bem leves em cima disso. Mas eu não procuro não fazer, até porque eu não vejo necessidade. Se o cara realmente não está feliz, eu acho que o que tu vai escolher um treinador não é só pelo conhecimento dele ou pela expressão dele, né? Pela expressão, na verdade, eu acho que é uma coisa meio medíocre, né? Mas é principalmente pelo modo de pensar. Tipo,
Se tu vê que tu quer seguir uma linha dessa forma, uma linha daquela forma, onde é que, se o cara leva a gente para competir fora, se o cara segue uma linha X, Y, eu acho que o principal que a pessoa tem que ter é esse emparelhamento. Se tu não tem uma mentalidade, se tu não admira ou concorda com o trabalho do teu treinador, eu acho que não faz sentido. Mas eu até prefiro que o cara encerre comigo um mês antes do que chegue lá na hora, faça tudo errado e depois fale mal, não fechou, porque depois uma coisa poderia ser evitada antes, né? Então eu gosto realmente de deixar bem claro. Mas eu sou muito antes do legal, né? Obviamente tem que ter um compromisso legal, eu converso na parte moral. É uma coisa que eu fiz ontem, hoje é segunda, foi domingo, tô perdido? É domingo ontem, né? Eu faço sempre pré-campeonato uma chamada para todo mundo que vai competir, e todo mundo tem que participar. Porque eu falo, a gente é uma equipe. Se tu não tá participando de uma chamada, não tá entrando numa equipe, tu não vai competir com a equipe. Então tu tem que ter um paralelo, porque a gente vai chegar na hora, a gente vai se ajudar. Eu tento hoje em dia não levar ninguém nas mesmas, às vezes acontece, mas não levar ninguém na mesma categoria, né, para não ter essa disputa e eu poder ser uma coisa equitativa até na questão da atenção, né, que vai ser cada categoria grande cada vez, mas principalmente para a pessoa ter um senso de equipe, entender que eu tô lá para dar o meu melhor para ele e ele também tem que prezar pelo mesmo pelos colegas, né, então eu sempre penso, olho no olho, eu sempre falar pessoalmente, eu faço encontros semanais também, com quem pode, né, tem muito gente de fora, né? Mas eu faço uma chamada de vídeo no Meet ali para poder conversar e botar, alinhar tudo. Vai ser assim, tipo, uma coisa que eu falo, eu tenho que bater peso, eu tenho que bater primeiro, eu vou chegar lá e eu vou ser o primeiro, mas não é porque eu sou favorecido, porque imagina qualquer coisa que vai acontecer ali, eu tô no processo de bater o peso ainda, tipo, uma coisa que eu tenho que já me precaver para já ficar pronto para eu ficar comendo meus pão ali, qualquer coisa ali e só vir as broncas. Por exemplo, aconteceu no Campeonato de Pelotas, eu ia te bater peso, não peso mais preciso, tá até carbando, né? Eu falei, não, era 6, eu falei assim, eu vou bater primeiro, eu vou sentar, vou comer meus cacetinhos ali, qualquer coisa que acontecer, você vai falar comigo. Daí um dos alunos foi lá e não bateu peso, não me falou. E eu tava com um saco, tipo assim, comendo assim, daí eu falei, cadê o fulano? Não, o fulano foi embora, ele não bateu peso. Eu, como assim? Eu liguei pra ele, como assim que não bateu peso? Tipo, foi muito rápido, assim, ele bateu e já saiu, e na hora eu já fiquei ligado, né? Ele tava ali na frente, saindo, não, vem cá, calma, só um pouquinho, só um pouquinho, não, vem cá, não vai na categoria que a gente não preveu. Ele tinha que bater esse peso X, eu falei, não, volta aqui, peguei meus pão, guardei meus pão, dança um pouquinho, não, tu vai ter que bater, tem 30 minutos pra bater esse peso, é regra. Eu fui, a gente foi lá, fez pão chinelo, fez umas coisas, tava uma academia, ele foi lá e bateu o peso, e ganhou. Então... Entendeu? Então, tipo, não que esse peso era para outra categoria que foi segundo, mas ele foi lá e ganhou a categoria principal dele, mas ele tinha que bater esse peso. Então, eu tenho que pegar e priorizar, fazer o que eu tenho que fazer ali para poder, quando eu falei antes ali, toda essa construção que eu cheguei, para poder disponibilizar o meu máximo para as pessoas. Então, tem que ser tudo bem organizado, bem direcionado, e eu sou muito direto. Às vezes, acho que um problema que eu tenho com os atletas é eu ser muito parceria no primeiro momento, só quando eu vejo que quando o cara tá no meio da preparação, começa a fazer uma sateada, não tá se puxando, eu começo a... Não, você... Desculpa, você é trouxa, eu tenho que falar coisa com o cara, mas eu tenho que eu falei antes, eu tenho que ser 20% parceria e 80% tentando os dedos. Eu começo a cagar o cara, tá aí a disciplina, tá aí isso daqui, tipo, a gente comeu tal coisa, as fotos, peso, acorda cedo pra mandar as fotos, Daí, às vezes o cara fica meio assim, mas o cara tá pegando comigo. Não, meu, é que o meu papel não é ser tua parceria. Parceria é o plus. Tive na pizzaria depois, fazer alguma coisa, fazer uma resenha, mas eu tenho que ter uma certa cobrança e principalmente ser muito direto. Quando alguém começa comigo que eu já vi uma coisa errada, eu já chego na cara e já falo, meu, eu trabalho assim. Por exemplo, o cara... Ele veio falar comigo assim, para começar a competir, ele tava vendendo droga no perfil dele. Meu, não tem como eu vir falar contigo por causa disso. Eu vou parar, eu me prometo, tá, então tira tudo, dá um tempo e depois a gente começa. Né? Mas eu sou bem direto com essas coisas, hoje em dia eu sou bem direto para não acontecer qualquer coisa. Eu faço um contrato para qualquer coisa superveniente também, né? Mas é legal, tu tem um contrato, mas acima do legal, que é o mínimo também, né? Tu pensar no moral, de tu conversar com a pessoa e não obrigar ela por uma questão de contrato, mas obrigar porque ela mas trabalhar com ela porque ela realmente quer, né?
Que eu acho que é o principal para qualquer coisa fluir e as coisas serem feitas principalmente com paixão, com vontade, né? E o cara tem que ter muita vontade para fazer aquela coisa para competir, porque é foda, né? O cara tem que ter muita força de vontade, não é fácil. Não é fácil. E me diz uma coisa, vamos conversar da tua... Tu iniciou no fisiculturismo, tu iniciou mais como atleta ou tua ideia já foi de ser treinador? Não, nunca pensei, na verdade, nunca pensei em ser treinador. Na verdade, antes de ter começado a educação física, nutrição, eu fiz direito, né? Sim. A ideia era ser, sei lá, advogado, qualquer coisa. Não pensei em ser treinador. Foi uma coisa que aconteceu. Foi indo. Eu comecei muito novo, ainda acho que eu sou novo. Eu comecei com 23 anos a ser treinador. Então, uma coisa que aconteceu e fui e fui parando, né? Tipo, tá, né? Começaram a procurar, daí, tipo, eu levei um amigo meu, levei um outro, eu tinha 10, 20, 30, 40, daí o negócio tá começando a ficar sério. Daí eu comecei a focar nisso. E na tua, vamos dizer assim, como é que foram, como atleta, assim, como é que foram teus primeiros campeonatos, as primeiras participações? Não, porque é legal. Não, eu fui me preparar a maioria das vezes que eu preparei para ele sozinho. Assim. Eu acho que eu aprendi, na verdade, por causa disso, porque eu errei pra caramba, fiz umas coisas nada a ver. Eu tinha os mesmos estigmas que a gente tem ali do início do fisiculturismo e fazer tudo daquele jeito, não é errado, não, o jeito que você entendia como certo. Eu já competi muitas vezes. Eu acho que, predominantemente, eu entrei muito mal, para algumas vezes entrar bem. Mas por realmente não ter o conhecimento e não ter o apoio. Eu tive treinadores, já tive alguns 4 treinadores nesses 10 anos aí, 4, 5 treinadores, que me acompanharam ali. Mas boa parte das vezes que eu me preparei foi sozinho, que fez o que eu aprendi e ver que muitas coisas não, parece que não deveria ser assim, não deveria ser assado. Tipo, as experiências que eu tive com os treinadores, algumas foram boas, todas foram boas porque eu sempre aprendi alguma coisa, né? Mas eu via que as coisas poderiam ser diferentes e nunca fui de questionar, assim, na verdade, eu acho que eu sou um bom treinador, porque eu sempre fui muito bom aluno, eu sempre fui muito disciplinado. Se o meu treinador falar uma coisa para fazer, eu fazia exatamente o que ele falou. Se eu não fosse fazer, eu ia falar para ele. Então, eu sempre acordava, tirava foto, fazia exatamente como ele queria, perguntava cada coisa. É uma coisa que eu aprendi, na verdade, que cada detalhe que eu perguntava, eu fazia tudo. Tipo, o primeiro treinador que eu tive, ele fazia eu pesar frango cru, arroz cru, e depois fazer uma regra de 3 e comer. Então, eu tive já obviamente eu não faço isso, né? Mas eu tive uma base muito hardcore, assim, sabe? De fazer as coisas exatamente como eu enchi o cara, tipo, não tinha nem WhatsApp na época. Fazer uns caras umas perguntas no Facebook, o cara nada a ver, assim. Daí eu penso assim, se o cara não me faz essas perguntas idiotas, eu sei que o cara não tá fazendo. Porque o cara não sabe tudo. Ou ele acha que sabe e tá fazendo do jeito que ele sabe, ou ele não tá fazendo. Então, se a pessoa não faz muita pergunta idiota, pergunta idiota é umas coisas tipo, eu boto o primeiro feijão, eu boto o primeiro arroz em cima. Tipo, umas coisas assim, o cara não faz esse tipo de pergunta, eu sei que ele não tá fazendo. Então eu falo, quando as pessoas me perguntam idiotas, umas coisas tá muito fácil. Se o cara não fala comigo, o cara some esse vídeo no cara, tá fazendo. Daí, tipo, o cara vem só nos perguntar, eu boto primeiro o arroz e o feijão no prato. Eu dou parabéns pra ele, você tá fazendo o bagulho certinho. Às vezes pode não ser o cara não seja o melhor e tudo, mas eu sei que ele tá fazendo. Porque eu tive essa experiência e eu passei. Eu fui um aluno disciplinado, fui um aluno muito disciplinado. É uma coisa que eu até me orgulho de dizer que eu sempre fui muito certinho. Eu nunca errei, eu pensei assim, o cara tá se disponibilizando para me ajudar, uma modalidade que não tinha muita expressividade. E tá passando conhecimento para mim ali, né? Então eu sempre fui muito certinho, é uma coisa que me criou como um treinador, porque eu sempre cobrei muito isso. E hoje em dia eu boto. A minha prioridade não é quem é melhor ou quem tem mais potencial. A minha prioridade sempre, eu falo, eu tenho uma lista de prioridade nos campeonatos. Quem se dedica mais? Quem manda os feedbacks certinho, quem não erra nada, quem me faz pergunta. Essa é a minha prioridade, porque eu sei que o cara está se dedicando mais. Porque eu vou priorizar quem é que não se dedica. E eu deixo isso muito claro. Quem se dedica mais, eu vejo que está se dedicando mais, eu me dedico mais, não que eu largue os outros. Mas assim, não ficar enchendo o saco do cara, tá aí, tudo bem? Pô, o cara se dedica, ele faz pergunta, eu vou lá e falo, tá aí, como é que tá? Funcionou? Deu certo? Tá legal? Dormiu bem? Porque é uma coisa recíproca. Obviamente, porque se eu vejo que o cara não tá fazendo, eu começo a chamar ele também. Mas não adianta eu ficar chamando o cara, ter uma cobrança que o cara não tá fazendo, ele vai achar que eu tô enfesando ele, né? Então é uma coisa que é reciprocidade e é uma coisa que é um percurso natural para as coisas funcionarem, senão tudo desbalança. Né? Aqui acho que tem
Acho que tem um atleta aqui falando aqui, ó, sofrimento é inevitável, mas o Andrei sempre tenta amenizar. Ele colocou aqui, ó, que no Campeonato Gaúcho, até o cartão de crédito, o Andrei e minha esposa tiveram que passar em mim. Pai, passei meus Pra cartões, perder velho. dinheiro. Tive que deixar uma semana meu cartão lá puxando aquele cibro depois. Não dele só, né? Mas todo mundo. Eu teve uns 6 cartões, tá ligado? Na minha carteira, eu tive que usar todos. Né? O negócio tem um Não cartão pra passar isso, mais. né, cara? Não, Tem um cartão sem- o certo, na verdade, Você já não agora- precisa. Não, agora eu já sei, depois desse gaúcho eu já sei. Meu, dá o teu cartão aí. Não vou fazer meus cartão. Nem levo minha carteira mais. Ou tem um cartão. Não, tem. Hoje em dia eu pego meu fisioterapeuta às vezes, o Felipe. A espátula. Assim. É uma espátula de ferro, ele me empresta, assim, ele deixa comigo assim, eu acho muito melhor porque ele vai ter uma pressão maior ali e uma coisa que vai ser melhor pra fazer. Né? Na verdade, faz tempo que eu não preciso do cartão. É. Não, hoje teve um que precisou ali, mas eu tava. Ele pediu pra equipe ajudar e foi rapidinho e ajudaram ali. Daí, mas eu acho que foi o cartão dele. Se não me engano. Deu certo. E. Os cartões tudo patifado, já nenhum passa mais na apresentação, todo cheio de sebo. Cara, e me diz assim, coisas que tu fazia lá no início contigo, que tu testava, que vamos dizer assim, desculpa, vamos dizer que hoje que tu julgaria que são as coisas mais idiotas que tu fez, tu não faria mais. Não tô te chamando de idiota. Não, eu acho que eu já fiz muita coisa idiota e ainda faço muita coisa idiota e vou fazer muita coisa idiota. Não, mas coisas assim, tipo, pô, cara, como é que eu vou fazer isso aí? Cara, Até ela no frango. Não, mas não fui eu que fiz. Foi o cara, eu cheguei uma vez na casa do cara e não era nem treinava ele, era um amigo meu, eu cheguei e tava com um monte de frango no forno e com canela em cima dele. Disse, porque eu vi que canela é bom, tá, mas a canela não é pra controlar a glicemia. Tipo, no frango, tá ligado? É que normalmente tem tem estudos que minimamente a canela vai melhorar a glicemia, né? Só que daí o cara botar no frango, tipo, tá zero carbo, velho. Tem umas coisas muito idiotas. Não, mas acho que a coisa mais idiota que eu acho que eu não faria mais é ficar copiando as coisas que as pessoas fazem. Eu acho que a coisa mais idiota que eu fazia era querer copiar tudo, cara. O fulano carbando com tal alimento. Vai, vou fazer o carbando com esse alimento aí porque ele fez. O fulano treinou dessa maneira, eu vou fazer dessa maneira. E eu acho que o maior erro de hoje em dia dessa geração que tem internet, porque quando eu comecei no Instagram era uma rede de foto ainda, não tinha Reel, essas coisas. Então, o Instagram, eu me lembro que quando eu comecei a competir, foi o primeiro ano do Instagram no Brasil, eu acho. Então não tinha essa coisa de todas essas coisas que a gente vê hoje. Hoje em dia tem uma infinidade de coisas que todo mundo bota que aquele método é melhor, que a coisa é melhor, e todo mundo quer copiar, e onde todo mundo tem igual. Às vezes tu pergunta pro cara, tu tá seguindo o treino exatamente? Tu tá fazendo o treino exatamente como deve ser? É batata. Faz um diário de treino pra mim. Anota todas as séries válidas que tu fez e bota peso de cada um. O cara vai começar a seguir o treino e o cara sempre evolui. Então, quando tu vê que o cara não tá evoluindo bem, não tá evoluindo muscularmente ou estímulo, pede pra ele fazer um diário, porque ele vai ter um compromisso contigo e vai ser um norte pra ele. E a partir do momento que o peso baixar, o rendimento baixar, tu vai manipular a dieta e ele vai se obrigar a seguir e explorar. Porque a regra seria basicamente tu manter uma sobrecarga progressiva. Às vezes não conta, realmente você vai decair. Mas no período de off ou pré-competição, acho que seria bem interessante também, né? Mas acho que em resumo é isso. A coisa mais idiota que eu fazia era tomar tantas águas que o fulano tomava, fazer tal coisa que o fulano fazia, para copiar e tentar achar que aquilo vai ser a maneira mais eficiente. Só que a gente não sabe o contexto e de onde o fulano tirou isso, né? Não tem um regramento. A gente tem livros hoje e tudo mais, mas tem coisas que são muito idiotas, né, também, né? Faz sentido. Me diz uma coisa que tu acha assim que é uma das coisas mais idiotas que tu vê os caras fazendo assim, que tu já tá saturado. Não, eu também, mas que tu acha que tá saturado. Eu já fiquei um mês sem sal, cara. Nossa senhora. Pra quê, Eu né? respirava e dava câmera. Exato, não, mas faz sentido, aquele frango duro de isopor também, Nossa, né? Não, tem várias coisas. Eu já fiz desidratação com 14 litros de água também. Ovo cru. Mas aqui o ovo cru, se tu tomar ele com... Ovo cru. Eu já tive uma bad de ficar isso daí, de pegar e botar os ovos ali, daí o ovo tava preto, vou tirar esse ovo aqui, daí, puta, minha cabeça nunca ia contaminar os outros também, né? Porque acordei... mas daí também não seria tão ruim, mas eu peguei o ovo, botei, vou tirar isso daqui, né? Obviamente que o bagulho contamina, né, velho?
Cara, mas eu acho que uma coisa que tu falou lá no começo também, a questão de treinamento, né? Que a gente vê bastante acontecer isso que tu falou, cara. Às vezes diminuir o volume de treino, né? Tu vê que é um ponto que o atleta tem que melhorar. Ele chega a treinar 2, às vezes até 3 vezes na semana aquele grupo muscular. Então pode ser, mas aí Não, com uma quantidade mas- equalizada, né? Sim, mas sendo que a gente falou com... vamos pegar um exemplo, braço. Cara, quando tu treina costas, tu já dá um estímulo, né? Querendo ou não, tu acaba dando estímulo, né? Eu acho que o meu principal erro foi esse, pô. Sempre treinei dorsal e peito muito pesado. E sempre trabalhava o tríceps. E, na verdade, hoje em dia eu conto para cada série de peito, meia série de deltóide anterior e meia série de tríceps. Assim como para dorsal, meia série de deltóide posterior e meia série de bíceps, né? Então eu acabo botando, às vezes, para uma pessoa que tem uma boa disposição de bíceps, um exercício, ou às vezes nem bota, né? Mas é que a gente tem que compreender, na verdade, o que é volume de treino, né? O volume, quando a gente fala de volume, remete a uma coisa que seja tridimensional, né? A gente vai pensar no volume uma coisa que é é um contexto. Então, o volume não é a quantidade de séries. O volume é toda a carga que tu bota, que vai ser a quantidade de séries, a quantidade de exercícios, a frequência semanal, primeiramente, que vai ser a primeira variável, né? Vai ser a quantidade a frequência semanal em exercícios, a quantidade de séries e repetições, e o peso, que vai ser a maneira mais exponencial para aumentar o volume. Então, o peso é a principal variável do volume. Então, porque é muito mais fácil aumentar o volume através do peso do que aumentar através de quando você vai na academia, né? Então, a partir do momento que a gente entende que o volume não é quantidade de série é quantidade de série. O volume é todo o contexto que tu vai botar e pregar no treino. Então, às vezes, tu trabalha com muita intensidade, não tem por que tu fazer uma grande quantidade de séries. Assim como não tem uma grande quantidade para fazer, uma necessidade tão grande de fazer uma infinidade de exercícios de bíceps, porque basicamente é a flexão do teu cotovelo, né? Então, às vezes, é o excesso e a incapacidade de entender todo o contexto do que está se fazendo, né? Então, o principal, às vezes, é tu reduzir. Eu vi muitos atletas que não tinham, por exemplo, um bom desenvolvimento de braço, que eu tirei o treino de braço e botei um exercício de braço para ele fazer o braço do lado. Ele melhorou muito naquilo. Assim como o deltoide, que é uma coisa muito fácil de passar do volume, né? De todo o contexto ali. Bíceps, tríceps, deltoide. Agora dorsal, quadríceps, né? Tem que dar tudo que der. Vai tudo que der. Porque se tu vai, para chegar num platô de quadríceps, dorsal, tu vai ficar todo cagado. Sim, são músculos muito grandes, né? Agora bíceps, tríceps, deltoide é muito fácil. É muito fácil tu entrar num overtraining em cima dele. Não um overtraining que a gente conhece de overreach, para passar um processo de overtraining, fadiga central, né? Mas tu não ter a capacidade de recuperação, porque não é... Até o Lihane falava isso, né? Não é aniquilar o músculo, é estimular. Então, se tu der o máximo que tu consegue numa sessão de treino e vai treinar ele na sequência, tá errado. Tipo, tu falou 3 vezes na semana treinar. Tu pode treinar 3 vezes na semana um grupamento, mas tu tem que treinar no teu máximo. Talvez no máximo do que tu estipulou ali. Mas não no máximo da quantidade de exercícios, de séries, de repetições, de peso. Mas é que assim, ó, eu acho que a coisa mais inteligente que um fisiculturista ou treinador pode pensar é que exagerar e fazer o máximo que der, qualquer um faz. O cara que tem uma boa cabeça ali, focado, às vezes brigou com a mulher, perdeu o emprego, vai fazer. A inteligência é tu saber a medida, tudo na vida é equilíbrio, né? Então, tu saber estimular, depletar. Às vezes tem cara que treina muito bem, mas faz muito cardio, restringe muito a dieta e acaba definhando e perdendo aquele estímulo que ele conseguiu. Então, o sucesso no fisiculturismo vai depender do equilíbrio. Porque é muito fácil o cara treinar pesado, porque quem é fisiculturista gosta de treinar. Agora, tu fazer tudo na medida certa, acompanhar a dieta ali, da maneira que deve ser, que é um desprazer para muitos ali, que é a inteligência do negócio. Saber ter esse equilíbrio, né? Então, acaba sendo muito, muito fácil tu passar do que tu precisa no estímulo de treino, né? E eu acho que a maneira mais inteligente, às vezes, quando tu vê que uma coisa não tá evoluindo, é treinar mais. É tu voltar lá na base e remodular teu treino e treinar menos, né? Que vai ser o ponto onde tu vai começar, diminuir e melhorou. A partir do momento que tu diminuir e melhorou, tu achou o ponto de partida para começar a progredir de novo, né? Em relação ali, tu falaste bem no início ali, tu falou em excesso de água, que o pessoal fala, mas também excesso de cardio. Como é que tu vê essa que é muito relativo, né? Tu vai no feeling, tu vê como é que o cara tá respondendo. É que, na verdade, se tu for parar pra ver, se tu faz uma preparação bem feita, tu não vai precisar ter uma demanda de cardio tão grande, né? Se tu faz uma coisa de supetão, ou tu realmente tem uma dificuldade, eu sou uma pessoa que precisa de uma quantidade bem grande de cardio. Então, nas preparações que eu fiz aí, as primeiras anos, eu cheguei a fazer 2 horas por dia.
Mas é porque eu realmente vi a necessidade de bater um peso. Ou porque eu tenho uma resistência, eu já fui obeso. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade maior para chegar naquele nível de condicionamento e às vezes não é nem condicionamento. Mesmo fazendo 2 horas de cardio, não chega no condicionamento que deveria ainda. Né? Mas o cardio, ele é um baita aliado, mas na preparação, na finalização, é um baita inimigo. No livro do Chris Aceto, o Championship Bodybuilding, ele fala que o excesso de cardio, ele é glicogenólico, né? A gente tem 2 enzimas que são responsáveis pela síntese e degradação do glicogênio, a sintase e a fosforilase. O excesso de exercício, seja de resistido ou o cardio, ele vai aumentar a glicogênio e fosforilase. Então, no livro do Chris Aceto, ele já previa lá da época de 90 que o cardio ele vai ser regressivo na finalização, pelo menos num ponto ideal, né? Então, não é que tu aumentar o cardio, pode te aumentar até certo ponto, mas nas últimas 2, uma semana, o cardio ele vai ser regressivo, né? Isso num aspecto ótimo do máximo da condição. Porque, cara, tu entrar full, se tu ficar... Mas tem que bater peso, é muito difícil. Tipo, por exemplo, agora eu dificilmente consigo entrar full. Eu fico nessas viagens de querer bater peso da Classic. Mas, por exemplo, eu bati 8,2 na pesagem ali pra Classic, eu diminui minha altura, né? Eu tenho um 7,6, até um pouquinho mais. Então eu tenho essa barganha de ou até um 7,5 ou até um 80. Então eu diminui a altura para parecer maior e eu saber que eu ia ficar muito mais destoado dos caras que seriam mais altos ali naquele nível, né? Então eu tive que bater 8,2. No outro dia eu achei meu físico bom. Minha estratégia foi não entrar tão flat, eu até não lixei, né? Eu comi sushi, mas eu comi sushi sem ser muito gorduroso, porque eu sabia que não ia puxar tanto que eu não poderia dar um pico que eu teria que competir no outro dia. Então eu sei se eu boto sushi, por exemplo, nada, não é hot, né? Eu sei que eu não vou encher tanto, mas meu físico vai entrar numa linha mais slim, mais favorável para Classic, só que não vai entrar num aspecto tão hard. Só que naquele contexto ficou bom, não fiquei tão full, e de 82 fui por 86, ganhei 4 quilos. Ah, tá louco, que bom sério. Não, pra mim é pouco. No outro dia acordei com 90, mais condicionado. Então meu padrão... Ah, tá, que tu competiu em 2 dias diferentes. Né? Isso, mas meu padrão às vezes é 6, 7 quilos. Esse eu ganhei só 4, mas foi já previsto, porque eu não poderia dar um pico tão grande. Então, por exemplo, em Santa Catarina eu bati 8,2, outro dia eu acordei com 90. Eu com 90 quilos, de um dia pro outro. Só que eu comi de 10 a 15 mil calorias. E uma coisa que eu sou bom é comer. Eu como pra caramba. Eu comi uma quantidade de comida. Então eu consegui entrar um pouquinho mais full do que eu entrando habitualmente, mas nada perto do que eu poderia. E tomando uma quantidade boa de água. Eu botei, tipo, por exemplo, fiquei a semana toda fazendo uma restrição, né? Fui gradativamente ali tirando as calorias, né? Eu gosto de manter alguns alimentos, principalmente que são probióticos e tal, uma coisa que eu abro, por exemplo, é a aveia. E eu mantive água 6 litros todo dia, controlei o potássio e sódio, bati o peso e eu comi o máximo possível do que eu estipulei, eu calculei igual os eletrólitos ali, por exemplo, comi 400 gramas de aveia, outra vez foi 1 quilo de massa, depois eu comi uns 10 cacetinhos. E daí eu comi, tipo, da noite umas 2, 3 pizzas. E eu deixei assim, enquanto eu ia acordar pra ir no banheiro, eu deixei 2 litros de sorvete. Daí eu acordava pra ir mijar. E eu meti umas 10, 15 mil calorias. Eu deixei o último também, meti umas 15 mil calorias. Só que eu não enchei, não botei gordura. Se não bota gordura, às vezes tu não vai conseguir segurar aquele glicogênio. Ou às vezes também tu não vai conseguir o estímulo que tu precisa pra entrar naquele fullness, né? Mas eu também não hidratei tanto. Eu já vi que eu vi que, na verdade, eu não hidratei a quantidade necessária de água. Normalmente eu vejo que o padrão é de 5 a 6 litros para mim, às vezes 7. E se eu chego em 4 litros, que também foi previsto, né? Eu não consigo encher tanto. Tanto pela disposição de água para o glicogênio se formar, tanto também para o trânsito intestinal que vai precisar de água, né? Então, estratégias diferentes, para mostrar que também o carboidrato não é só uma coisa isolada ou um fator X. É o que tu vai fazer de cardio antes, é o que tu vai fazer de refeição na semana anterior, porque às vezes tu vai depletar demais, não vai conseguir encher. A estratégia que dietética que vai fazer, eu tento sempre priorizar fazer um carboidrato limpo, né? E também a manipulação de água, de eletrólitos, né, que vão ser o primordial para te conseguir entrar no físico no melhor. Tipo, eu nem sempre consigo entrar no meu melhor físico, assim como muitos atletas vão conseguir também. Mas às vezes vai depender da estratégia que tu vai fazer ou da disposição que tu tem, né? Por exemplo, agora o brasileiro, a proporção foi um desastre. Não, foi um desastre.
Porque eu viajar lá para Pará, né, velho? E, nossa, mudança de clima, eu fiquei meio mal no meio da viagem, e então eu acho que eu não finalizei bem, mas dentro das possibilidades que eu tinha, eu consegui fazer o meu melhor, pelo menos no primeiro dia eu acho que eu botei um físico bom. Mas é tudo questão de estratégia de feeling. Eu tenho uma grande vantagem porque eu consigo ter um feeling muito bom comigo mesmo, né? Teve campeonatos também que eu estipulei uma coisa, tipo, por exemplo, o Grand Prix do ano passado, acho que foi um dos melhores que eu botei. Eu tinha batido 80 e eu acordei com 86, 87 no outro dia. Eu botei ali 4 de água, estipulei que eu ia tomar no carboidrato. Eu comi muito. Filho, eu comi muito. Só que daí eu cheguei no hidráulico e comecei a sentir a pele colar, assim, ter uma aderência muscular muito grande. Eu comecei a sintetizar glicogênio e comecei a desidratar. Eu, opa, peraí, tá tudo errado. Então eu vou ficar pronto agora. Fui correndo pra cozinha, virei 2 litros de água. Comecei a comer uns cacetinhos com doce de leite e paçoca. Agora sim, eu acordei nos melhores dias da minha vida. Porque o vidro, não, peraí. Não tá certo isso aqui. Eu tô já numa aderência... Não, e a aderência da pele no músculo tava diferente ali, né? Então, o segredo não é tu chegar na pesagem, na semana do campeonato, tu ficar fazendo vídeo que tua pele tá bom. Tu tem que chegar no teu ápice na hora. Então, esse que é o grande pulo, né? Então, vai ter vezes que tu vai precisar hidratar no dia, tu vai precisar comer mais no dia, comer menos no dia. Então, é muito questão de estratégia e todo o remanejamento e planejamento que tu vai fazer também, né? Então, aí que mora o fim... E aí que tá toda a qualidade e o conhecimento de um treinador que vai propiciar, né? E é tudo teste, né? Tipo, eu vou saber exatamente como eu vou entrar a cada sequência que eu vou fazer. Às vezes eu não vou entrar no meu melhor, mas eu vou tentar fazer o melhor que eu tenho à disposição, né? Pra conseguir fazer as manipulações, as variáveis e aprender e tentar entrar no melhor ou passar pra mim isso daí também, né? Top, muito boa essa. Mais perguntas aí, pessoal? Qual o segredo de bater essas panturrilhas aí? É bem simples. Ter sido gordo antes. Não, é só ter nascido cedo filho da minha mãe. Meu irmão também nessas panturrilhas. Obviamente, eu já treinei panturrilha de uma maneira absurda. Tipo, uma base de... Falei brincando lá que falam que a única herança boa de ter sido gordo é panturrilha. Cara, mas é que não ficou. Teu fui não ficou. Mas antes mesmo de ter sido sobrepeso ali, eu já tinha panturrilha boa. Mas é muito mais questão de inserção muscular, né? A genética do músculo é a inserção dele, né? Então tem uma inserção muito boa, assim, que meu irmão tem, minha mãe tem também, antebraço também. Então é porque eu nasci filho dela, né, velho? Acho que era isso. Até porque eu não treino panturrilha, né? Não treino. Mas aqui é uma musculatura de fibra densa, né? Então depois que tu angaria, que nem pedreiro. Pedreiro vai ter antebraço a vida toda, né? Panturrilha que a gente falou. Se o tendão, aqueles começar, a inserção do tendinose começar lá em cima, não tem o que fazer. Até tu pode tapear, fazer uma coisa, mas aqui predispõe muito mais, que no cara que tem uma inserção longa do bíceps. Né? Exatamente. O cara vai ter um bíceps que vai cair, qualquer coisa que tu fizer ali já vai estimular também, né? Não adianta. Também tem questão, porque suportar bastante coisa, né? Ajuda. Mais pergunta aí. Daí, vamos falar dessa coisa. Coloca ali pra mim, por favor. Coloca ali na... É muito boa essa. Essa é filho da minha mãe. É a melhor explicação da minha mãe, mas coerente, né? Tu quer uma explicação científica? Tá, beleza, eu nasci filho da minha mãe. O estudo de casa, meu irmão tem e minha mãe tem também. Então vamos agradecer a Academias Gold Center Fit na cidade de Parobé, Taquara, Igrejinha, Campo Bom e Rolante. Matéria-prima na cidade de Taquara e agora também em Sapiranga. Christian Quito, Via Laser. Pessoal, se preparem que semana que vem a gente tem um sorteio aqui da Via Laser, tá? No início da live eu vou dizer para vocês como vai funcionar. Então, dia 29, semana que vem, temos sorteio da Via Laser. Clínica Move On na cidade de Igrejinha. Loja Vida 3D. Coloca ali. Eu não tô com o logo aqui. Christian Quito, Santé. Então é isso aí, pessoal. Esses são os nossos apoiadores. E segue com vocês aí. Maravilha, pessoal. Mais uma pergunta que vocês querem fazer aí. Aproveitar os convidados. Tá, mas não é de graça, tá? A partir de agora não é de graça. Agora tem que fazer um pix. Cara, a gente tem a te agradecer mesmo. Não sei, daqui a pouco, André, se tu quer falar alguma coisa específica, deixar uma mensagem pro pessoal aí.
Não, eu acho que a única coisa que eu tenho para falar, se o objetivo é falar principalmente do crescimento do esporte no Rio Grande do Sul, quem puder ir no Campeonato Gaúcho, apoiar todos os atletas aí, que vai ter um fundo de arrecadação, né? Porque para os atletas que se cadastraram, que são filiados ali, a parte do que for arrecadado no campeonato vai ser convertido para eles. Então, todo mundo que for e for lá assistir, apoiar o esporte, prestigiar, vai estar um nível bem legal. Pelo menos dos meus eu garanto. Tô brincando. Vai estar ajudando esse pessoal, vai estar fazendo o esporte crescer, né, e vai acompanhar um baita evento aí que vai ter uma baita produção também. Sempre é legal. E é um lugar massa também. E a gente, no Musculando, te agradece bastante, né, por ter disposto teu tempo aí para... Não, eu que agradeço. Para vir aí. Pode conversar. A outra vez que veio, a conversa foi muito boa, assim, né, e sempre agregando conhecimento, legal da gente poder ter um convidado que volta daqui a pouco, um ano depois, porque nesse tempo a gente, né, deu para acompanhar a tua ascensão e também a maneira como tu pensa o fisiculturismo é bastante interessante, principalmente nessa questão de fisiológica, né, que realmente a gente sempre comenta isso aí. A turma faz coisas que, se for ver, não tem muito sentido, né? Mas é o grande lance do fisiculturismo, né? Não tem nada a ver com ciência. É o que os caras dão na telha de fazer e o que é divertido, né? Exato. Mas daqui a pouco tu, né? Não, mas daqui é o ponto a mais, né? Quando pega alguém e direciona da maneira certa, em questão de mentalidade e fisiologia, que a pessoa vai longe. Não toca, cara. E a gente agradece quem ficou até agora aí. E o Will, como sempre, é o fechador. Fecha aí. Fechar a live. Agradecer então mais uma vez o pessoal, muitas pessoas assistindo, né, em plena segunda-feira, né? E também não seria como não, né? O Andrei tem sempre muito assunto, muito conhecimento para passar, então isso a gente fica muito grato, né? O pessoal sempre que assiste é mais culto e não só atletas que estavam aqui assistindo, mas os amantes do esporte, né, galera, assim, do final de semana, né? Então, logo mais essa live vai subir no YouTube lá em alta resolução, em boa qualidade audiovisual. Se possível, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis e tocar o sininho lá para garantir as notificações sempre que possível. Obrigado mais uma vez. E até a próxima segunda aí, pessoal.